que vocês estão, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o dia 5 de outubro, que é o dia da promulgação da Constituição de 1988. Esta aula ela está voltada para o curso de Secretariado Escolar da Escola Pedro de França Reis. A atual Carta Constitucional Brasileira, ou em outros termos, nossa atual Constituição, foi promulgada no dia 5 de outubro de 1988. Sua promulgação foi aclamada com fervor tanto pelos políticos que participaram do processo de sua composição, quanto pela população do Brasil daquele período, que, naquele momento, estava de fato completando a tão falada transição democrática. Essa transição começou, amparada pelos militares, em 1979, com a Lei da Anistia, que abonava os crimes cometidos durante o período do regime militar, iniciado em 1964, fossem aqueles de viés revolucionário, executados pela parte contrária ao regime, fossem os cometidos pelos próprios militares. Observem a imagem aí. Em 1º de fevereiro de 1987, foi instalada a Assembleia Nacional Constituinte, que confeccionaria e aprovaria o texto da Constituição de 1988. Entretanto, os membros dessa Constituinte não foram escolhidos diretamente pelo povo por meio das urnas, como se faz em uma Constituinte exclusiva, na qual os constituintes são eleitos apenas para definir uma nova Constituição e depois seu mandato expira. A nossa Assembleia Constituinte, iniciada em 1987, conseguiu o modelo de um Congresso Constituinte. Mas o que é isso? No ano de 1982, quando começaram os primeiros focos de manifestações pelas eleições diretas, que ficariam conhecidas como diretas já, houve as primeiras eleições para congressistas, deputados e senadores, governadores de estado e deputados estaduais. Essas eleições deram aos eleitos um mandato de 4 anos, com exceção dos senadores, que tiveram mandato de 8 anos. No ano de 1986, quando os mandatos expiraram, houve novas eleições gerais para os mesmos cargos. Foram os congressistas eleitos nesse ano de 1986 que formaram o Congresso Constituinte, responsável pela nova Constituição. Olha aqui, vocês vão observar a imagem das pessoas que corriam atrás dos direitos e eles colocaram aí vários panfletos abordando esse assunto aqui. Eu quero votar para presidente. Queriam as eleições diretas. Um ano antes, em 1985, houve a posse do primeiro presidente civil, após os 5 presidentes militares que governaram o país desde abril de 1964. Esse presidente civil, José Sarney, foi eleito indiretamente como vice de Tancredo Neves, também eleito na mesma forma, mas que faleceu antes de ser empossado. Ele era vice e depois ele se tornou o presidente. Por isso que ele foi eleito indiretamente, gente. O texto da nova Constituição só ficou pronto no segundo semestre de 1988 e de todos foi o mais extenso e detalhado. A nova Constituição foi submetida à aprovação em uma sessão de Congresso Nacional, de 22 de setembro de 1988. Segundo o historiador Marco Antônio Villa, a Constituição recebeu
474 votos favoráveis e 15 contrários. Os 15 eram da bancada do PT, que considerou a carta elitista e conservadora. Apenas um deputado petista se recusou a votar não, João Paulo, de Minas Gerais. O caso do PT, Partido dos Trabalhadores, então, o maior e mais organizado partido de esquerda da época, foi o único naquele contexto. Todavia, apesar da reprovação desse partido, como ainda complementa Marco Antônio Villa, 2 semanas depois, em 5 de outubro, após longos 20 meses de trabalho, período em que foram apreciados 85.809 emendas na Constituição, 21.000 discursos e novo projeto, foi promulgada a Constituição com cerimônia transmitida por rádio e televisão. Olha aí a construção da Constituição. O seu enfoque maior seria a dignidade da pessoa humana. O artigo 1, em que coloca a dignidade como um direito de qualquer cidadão. A data foi escolhida a dedo. Era o aniversário de nascimento de Ulisses Guimarães. Em meio ao entusiasmo geral, José Sarney jurou obediência à Constituição. Com o braço estendido, leu as palavras protocolares. Tenso, o presidente tremia, sentia-se desconfortável naquele ambiente, sabia da sua impopularidade. Aqui nessa imagem vocês vão olhar aí Ulisses Guimarães, que segura a Constituição aí em suas mãos. A Constituição nasceu em um momento de crise para a presidência da República, representada então pela pessoa de José Sarney. No ano seguinte, foram realizadas as sonhadas eleições diretas para presidente, das quais sairia vitorioso Fernando Collor de Mello, que seria deposto do cargo em 1992, em meio a um escândalo de corrupção, o primeiro da nova República. Então aí, após a Constituição, obtivemos a conquista aí das eleições, né? Eleições diretas, e aí o Fernando Collor foi um dos primeiros a entrar com as eleições diretas. Então, gente, obrigada pela atenção de todos. Aí participamos aí dessa aula e vocês viram um pequeno resumo sobre a atividade, em que dia foi promulgada a Constituição, o que foi a transição democrática. Você pode clicar aqui no link e saber mais sobre a transição democrática e o que foi a lei da anistia. Você também vai conseguir ver aqui no link. Explique o que foi as diretas já. E número 5, a Constituição nasceu em um momento de crise. Quem foi o presidente dessa época? Obrigada, gente, pela atenção. Fiquem em paz e voltem nas próximas aulas. E até mais.